Esperar. Oi, gente. Ai, vou dizer oi pra quem tá chegando. Aconteceu um probleminha aqui no meu Instagram. A minha conta nova não estava aparecendo o ícone pra fazer live. E eu já tava aqui, meu Deus, porque eu gosto muito de ser pontual, né? Mas aí não me deixei desesperar. Isso é controle emocional, inteligência emocional. E oi pra todo mundo. Gente, tá bem estranho aqui pra mim, tá? Então, se acontecer alguma coisa, vocês já sabem. Porque tá muito estranho mesmo, não tava aparecendo o ícone pra live, tá? Mas estou aqui sem nenhum filtro pra vocês. Tinha até separado um filtro, gente. Triste vida barugueira, né? Ai, bom, já são 21h30. Então, eu vou falar aqui. Oi, gente, boa noite. Vou falar pra quem está acompanhando, porque todos vocês que estão comigo são importantes. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre emoções, tá? Vamos falar sobre como elas nos afetam, como é que elas fazem parte da nossa vida e como é que vocês podem usar isso ao seu favor, como é que nós podemos usar isso a nosso favor. Porque assim, ó, gente, emoções descontroladas ou sem gerenciamento, elas são um problema pra gente, certo? Então, o que acontece? Emoções, na verdade, assim, para explicar para vocês bem simples, assim, né? Emoções, muitas vezes, elas são confundidas com sentimentos, tá? Só que existe uma diferença entre emoções e sentimentos. Emoções, por exemplo, elas são resultado de um impacto de fora. Então, o que acontece? Algo externo a mim acontece comigo na minha vida e aí isso me impacta. Eu desenvolvo uma emoção automaticamente, inconscientemente, e reajo a isso que acontece. Então, para falar assim, bem simples, bati o carro, por exemplo. Bati o carro e aí as pessoas têm reações variadas, sabe? Ou fica paralisado, ou então alguns ficam brabos, daí já sai o carro, já sai o outro do outro, já discute, e aquela confusão às vezes, né? E, sabe, as pessoas não param pra respirar. Essa que é a verdade. Então, assim, inteligência emocional, controle emocional, gente, isso é importante hoje em dia. Na verdade, sempre foi importante, mas hoje em dia se mostra mais importante ainda, porque a gente precisa ter controle sobre nós mesmos. Então, o que acontece? Se a minha emoção é resultado de algo que acontece fora de mim, um estímulo de fora... Opa, voltei. Várias coisas acontecendo. Hoje é porque é live de estreia, de abertura, enfim, voltando. Então, se algo... Desculpa, gente. Se algo acontece externo a mim e me impacta de alguma forma, vem um estímulo para mim, por exemplo, bati o carro, eu posso reagir de várias maneiras. Eu posso ter várias emoções, eu posso ter medo, eu posso ficar com raiva, sabe? Eu posso me sentir vulnerável, me sentir inseguro, eu posso ter diversas emoções, tá? Que emoções, elas são, nós temos elas de forma passageira. Então, acontece o impulso de fora, bati o carro, e aí o meu pensamento gera a minha emoção, certo? Então, fiquei bravo porque bati o carro. Ou, por exemplo, acabei de tirar o carro da concessionária e aí bateram no meu carro. Meu Deus do céu! Então, que raiva dessa criatura que me fechou no trânsito. Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu não sei se eu estou me fazendo entender que emoção é um negócio assim, de momento. Como ela acontece com o estímulo de fora, é mais fácil de controlar do que, por exemplo, sentimento. Porque qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Emoção, e por isso que eu gosto de falar corpo emocional, é algo que vem externo a gente e que nos afeta. Agora, o sentimento, ele é resultado de uma experiência emocional.
Então, o que acontece? O sentimento ele é mais perpétuo, entende? O sentimento ele enraiza em você. Amor, ódio, rancor, tá? Então, pode ser sentimentos bons ou ruins. Então, essa é a diferença crucial entre, que foi concebida entre emoções e sentimentos. Emoções é impulsos externos que nos atingem e acabam nos afetando. Podem nos afetar de maneira positiva ou negativa. Então, quando você vê, por exemplo, para quem tem filho, teu filho rindo, sorrindo, é uma coisa boa, né? É uma emoção, são emoções boas que vêm para você. É alegria, é contentamento. Agora, quando acontecem adversidades, eu discuto com alguém, eu brigo, eu perco a cabeça, né? Eu brigo com alguém, ou então eu bato o carro, ou batem no meu carro, sabe? Ou alguém morre. Entende? Coisas externas que acontecem que te afetam. Então, assim, por que é importante diferenciar emoções e sentimentos? Porque emoções é mais fácil de mexer, tá? Elas são resultados do nosso pensamento, da nossa linguagem mental, que é a forma como a gente fala com nós mesmos. Porque tudo aquilo que você diz dentro da tua mente é você falando com você mesmo, tá? Então, o que acontece? As nossas emoções vêm dessa linguagem, da forma que eu falo comigo mesma aqui dentro da minha cabeça. Eu gero as emoções, eu mesmo, a partir de estímulos externos, de coisas externas que acontecem. Agora, sentimento, como é um negócio enraizado, ele tá lá no teu subconsciente, no teu inconsciente. E aí é mais difícil de mexer. Que são coisas que te definem. Por exemplo, aquela pessoa que é muito amorosa o tempo todo. Pode acontecer, sabe, pode estar chovendo canivete. Pode acontecer uma coisa horrível. Mas a pessoa tá lá, tá dando amor, tá consolando. Isso é o sentimento dela, ela tem amor dentro dela. Assim como tem pessoas que têm raiva o tempo todo. Nada tá bom, eu tô sempre revoltado, a vida boa, sabe? Eu tô sempre assim, ó, sabe aquela cólera o tempo inteiro? Tem pessoas que têm isso enraizado. Então, assim, como é que eu faço para mudar as emoções e os sentimentos? As emoções, como eu disse, é mais fácil, porque como são resultado de coisas que acontecem com a gente no dia a dia, no ambiente, você pode controlar. Então, você começa a perceber de que forma que eu reajo a certas coisas. Então, por exemplo, um exemplo simples. No meu trabalho tem alguém que eu não gosto. E aí, esse Cristo vem sempre pro meu lado. Né? Essa abençoada vem sempre pro meu lado. E aí, o que eu faço? Porque quando ela vem pro meu lado, eu já não gosto, né? Já não quero. Né? Porque quem a gente gosta, a gente tende a acolher, e quem a gente não se identifica muito, a gente tende a afastar. Então, assim, você tem alguém no teu trabalho que você não se identifica, mas essa pessoa tá sempre querendo ficar perto de você, e é alguém que você tem que conviver, às vezes é um colega, às vezes é um chefe, né? Mas você tem aquele sentimento de repulsa, digamos assim. Mas você precisa lidar. Então, como é que você faz? Você muda a tua forma de sentir a tua emoção, tá? Você racionaliza isso. E isso que eu tô dizendo para vocês é um método, uma forma de fazer, sabe? Então, assim, se eu sei que quando essa pessoa vem para perto de mim, eu vou me sentir de tal forma, vai gerar aquela emoção, eu vou ficar com raiva, vou ficar irritado, vou ficar nervoso, eu já sei que isso vai acontecer. Eu sabendo que isso vai acontecer, a forma que eu vou reagir, eu mudo. Mas aí eu trago uma consciência para esse pensamento, eu trago uma razão para essa emoção, e aí eu mudo ela. Então eu não vou mais ficar nervoso, irritado, com raiva. Eu vou procurar agir de outra forma. Eu vou procurar, por exemplo, acolher, sabe? Vou ouvir o que ela tem para dizer. Vou ajudá-la da forma que eu puder, sabe? Vou me disponibilizar, porque você tira o peso, você tira a carga que você tá colocando na situação, entende? Então, assim, eu sei como é que eu vou reagir, eu sei como é que vai ser a minha
reação da situação. E essa situação que acontece comigo todos os dias ou recorrentemente, né? Então, se eu sei, eu consigo gerir, tá? E depois eu vou falar dos pilares aqui da inteligência emocional, mas eu já tô pincelando para vocês irem entendendo, tá? Então, se eu conheço as minhas emoções, eu consigo geri-las, porque você não consegue gerir aquilo que você não conhece. Então, você precisa se conhecer, conhecer os teus pensamentos que geram as tuas emoções, tá? E aí, conhecendo isso, você tem como mudar, modificar a tua forma de reagir, a tua forma de pensar e a tua forma de fazer as coisas. Porque aí você passa a ter controle sobre aquilo que vai te afetar ou não. Porque se você não tem controle, aquilo, o tapa vem, digamos assim, e você se surpreende, você reage da primeira forma que vem na tua cabeça. É automático, é mais automático, né? Então, outra questão é muito a questão da empatia também, né? Que é você começar a compreender o outro. Ter, assim, criar conexões com as pessoas, especialmente aquelas que convivem com você no dia a dia, de forma que você possa prever, digamos assim, situações que vão acontecer. Então, se por exemplo, dentro da tua família, você tem um familiar que você não se identifica muito, que você sabe que começam conversando e terminam discutindo, se você vai conversar com essa pessoa, você tem formas de educar a tua mente e formas de gerir as tuas reações, as tuas emoções, para facilitar o processo, né? Então, assim, se eu sei que a gente vai começar conversando e vai terminar discutindo, mas eu preciso conversar com essa pessoa, eu me preparo mentalmente antes, sabe? Então, quando ele gritar comigo, eu não vou gritar de volta, sabe? Eu vou respirar, vou dar um tempo e aí eu vou responder. Sabe? Porque se eu começar a gritar também, se ficar no mesmo tom, os dois perdem a razão. Isso acontece muito, gente. Hoje em dia, com pandemia, as pessoas vivendo dentro de casa, assim, todas juntas, de uma forma que nunca viveram antes, porque antes cada um saía para o seu trabalho, né? E agora estão obrigatoriamente convivendo mais. Isso está acontecendo muito no seio familiar. Esses desentendimentos, essas discussões, sabe? Então, como é que você faz para que isso não te afete, que não te tire a tua paz, sabe? Porque daí assim, ó, sabe aquela coisa que te estraga o dia? Sabe? Meu Deus! Eu cheguei no meu trabalho e discuti com alguém. Ou antes de ir pro meu trabalho, discuti com meu marido, com o pai, com a mãe, entendeu? Isso acaba com o meu dia. Mas acaba com o teu dia se você quiser. É por isso que é preciso imprimir as tuas emoções em inteligência emocional. E agora eu vou falar dos 4 pilares da inteligência emocional, que quem fez foi o Daniel Goleman. Enfim, o Daniel, ele é um escritor, ele também é jornalista, ele é psicólogo, né? Ele é dos Estados Unidos e ele é considerado o pai da inteligência emocional, porque foi ele quem popularizou a ideia de inteligência emocional, né? Foi ele quem trouxe, assim, e expandiu essa ideia. Então, é relativamente recente, foi por volta ali do ano de 1995 que ele trouxe isso, que ele popularizou, e começou a trazer essa ideia de inteligência nas emoções, imprimir inteligência nas emoções. Mas o maior impacto que ele trouxe foram estudos realizados com pessoas que demonstraram que o nosso QI, que é o nosso coeficiente intelectual, que é aquele índice que é utilizado para medir a capacidade de aprendizagem, capacidades cognitivas eles falam, mas é a aprendizagem, a capacidade de aprender da pessoa. Então, o QI, ele é responsável apenas por 20% do sucesso das pessoas. E quando eu falo em sucesso, é em termos de sucesso pessoal, sabe? Realização pessoal, não só dinheiro, não só sucesso financeiro, porque muitas pessoas ligam ter sucesso com ter dinheiro. E a gente sabe que, assim, quem
estuda um pouco mais, quem observa um pouco mais, sabe que não é bem assim. Tem pessoas que têm dinheiro e não se sentem realizadas, tá? Então, o Daniel Goleman, ele trouxe isso. Ele disse, olha, gente, o QI, que é o coeficiente intelectual, ele é responsável só por 20% do sucesso. Agora, os outros 80%, o que é responsável por esse restante é o QE, que é o coeficiente emocional. Então, pessoas mais bem-sucedidas, elas têm inteligência emocional, controle sobre as suas emoções. Elas aplicam as suas emoções de forma inteligente. E assim, isso quando você para analisar, faz muito sentido. Porque você pega, por exemplo, empresas. A gente tem muitos chefes em posição de liderança, por exemplo. Então, assim, é aquele cara que eu me boto no cargo, né? Eu tô aqui no cargo e eu mando e o restante obedece. E eu não conheço a minha equipe, eu não me importo, eu não... Sabe, eu tô aqui, eu tomo as decisões, sou eu que respondo, eu vou dizer e todo mundo vai seguir, acabou. Muito chefe em cargo de liderança. Agora, tem pouco líder em cargo de líder. Sabe, tem pouco líder assim no sentido de que busca uma integração com a equipe, que se coloca numa posição de liderança, de ensinar, de levar, de compreender, de entender quem são as pessoas que estão trabalhando junto ali na equipe, né? Então, o líder mesmo falta muito dentro das empresas. E eu posso dizer assim, aqui na minha região, que eu moro em Chapecó, oeste de Santa Catarina, a gente tem muitas empresas que têm esse problema, tá? Que são muitos líderes, muitos cargos de liderança que não têm líderes, chefes no lugar de líderes, por exemplo. E aí isso afeta toda a equipe, sabe? Não é bom, o ambiente de trabalho não é bom. Então, assim, falta, gente, inteligência emocional, falta conhecer. Porque o líder, ele precisa se conhecer, precisa conhecer os outros também. Ele precisa conhecer a sua equipe, sabe? O que quem tá trabalhando comigo, do que essa pessoa acredita, sabe? O que essa pessoa almeja? Quais são os objetivos dela? Qual que é a fé dela, a crença dela? Como é que ela se sente? Ela tá feliz na posição que ela tá? Genuinamente feliz por trabalhar com o que ela trabalha? Então, conhecer. E falta isso, gente. Então, assim, essa inteligência emocional é responsável por 80% do nosso sucesso, e sucesso no sentido de realização pessoal, né, de realização na vida como ser humano. Então, por que a gente não estuda formas de autoconhecimento? Por que a gente não busca? Sabe? Então, assim, vou sentar e vou ver assim, como é que eu reajo? Como é que eu reajo na minha família, nos meus relacionamentos? Relacionamentos com a minha família, nos meus relacionamentos com os meus amigos, nos meus relacionamentos pessoais, amoroso, né? Ou então profissional, sabe? Que emoções que eu tô sentindo que estão afetando a minha vida negativamente. E eu tô deixando. Sabe, muita gente vem me falar sobre dores que consomem. E eu digo assim, acaba com a pessoa mesmo. Sabe? Eu não consigo lidar com fulano no meu trabalho. Não aguento mais ir pra lá olhar pra cara daquela pessoa. Sabe? Ou então eu não consigo conviver com a minha mãe. Ela não me entende, ela não, sabe? Ela não me acolhe, ela tá sempre me criticando. Ou então o meu marido não dá mais. Isso aí eu ouço bastante. Meu marido não dá mais. Não aguento mais. Como se fosse só o marido que... Só você que aguenta o marido não te aguenta. Isso a minha mentora fala muito. Querida Ione Cortese, ela fala muito isso. E é verdade. Tu entende que se você tá aguentando alguém, essa pessoa também tá te aguentando. Então assim, o que você pode fazer para melhorar?
Essa é a grande questão. Você precisa se autoconhecer para saber quais são os recursos que você tem que trazer de dentro de você. O que você vai usar para ter uma vida melhor. E, gente, tudo começa pelas emoções. Por quê? Porque a gente está recebendo impulsos externos o tempo todo. Você levanta da cama, tem algo acontecendo na tua casa, por exemplo, no teu ambiente familiar, que pode te afetar. Sabe aquela coisa de já me irritei cedo hoje? Não devia nem ter saído da cama. É isso, gente. Sabe? Porque a gente se deixa afetar porque a gente não se conhece, a gente não conhece as emoções que a gente tem, a gente não conhece o que a gente sente, a gente não conhece os nossos mecanismos, os nossos recursos. E por recurso eu quero dizer coisas que você tem dentro de você para trabalhar consigo mesmo e nas suas relações pessoais. Então, falando dos 4 pilares da inteligência emocional que o Daniel Goleman traz pra gente, o primeiro deles é autoconhecimento. Para ter inteligência emocional, você precisa ter autoconhecimento. Porque se conhecendo, você vai saber quais são as emoções que você tem com mais frequência. Ah, eu sinto mais medo, eu sinto mais raiva, ou eu sinto mais alegria. Sabe, eu sou mais feliz do que triste, né? Ou eu me sinto muito frustrado. Você vai se conhecer. E uma das ferramentas para você se conhecer é a escrita sobre você mesmo. Então, por que pessoas fazem diários, por exemplo? Gente, não é só para documentar a sua história, mas é para botar no papel muitas vezes como está se sentindo. E isso tem um poder, uma ferramenta de autoconhecimento excepcional. Porque quando você escreve, você coloca a tua energia ali. E aí você começa a perceber coisas que estão dentro de você para as quais você não se atenta no dia a dia, porque a gente tá sempre correndo. A gente não para se olhar e não para se entender. E aí tá sempre reclamando de que, eu me estresso, as pessoas me estressam. Tá, mas e eu? O que eu tô fazendo? Diante do comportamento das pessoas, diante das situações. O que eu tô fazendo? Como é que eu tô reagindo? Então, assim, autoconhecimento você precisa ter para começar a imprimir inteligência nas suas emoções. Esse é o primeiro pilar. E uma das ferramentas é a escrita sobre si mesmo. Sobre aquilo que você pensa, sobre as emoções que você está gerando. O segundo pilar, então, é a gestão das emoções. Então, você começa no autoconhecimento, que emoções que eu tenho com mais frequência, que estão me afetando negativamente, positivamente, as positivas eu vou manter. Mas as negativas, o que eu vou fazer com elas? Vou mudar. E muitas vezes, gente, é uma viradinha de chave. É só você olhar a situação por outro ângulo, né? E eu vou dar um exemplo assim, bem certeiro. Por exemplo, vamos pegar uma tragédia bem emblemática, que foi o 11 de setembro, ataque às Torres Gêmeas, né? Ataque terrorista. Teve gente que quebrou o carro naquele dia. O carro estragou. E a pessoa não conseguiu ir lá pro World Trade Center. Não conseguiu ir trabalhar. E pode ter se estressado, pode ter, sabe? Meu Deus! Sabe que ódio quando, né? Meu carro quebra quando eu tô indo trabalhar. E olha o livramento. Tá certo que aí tem toda uma questão de, né, vamos que era a hora, o que não era a hora. Mas se você parar pra pensar, às vezes, por exemplo, a pessoa se estressou tanto e olha o que ela ganhou lá na frente. Então, assim, aceite as coisas que vêm pra você da forma como elas são. E aceite que a tua reação a isso você pode controlar. Isso é controle mental, emocional, que as emoções vêm dos nossos pensamentos, né? Então, assim, gestão das emoções, eu me conheço e depois eu faço gestão das minhas emoções. Porque daí eu sei como fazer aquela viradinha de chave e olhar de um outro ângulo, né? E tem uma ferramenta que
da gestão de emoções, que foi aquilo que eu disse antes. Aconteceu o fato. Bati meu carro. Eu paro. Eu respiro. Dê esse tempo para você mesmo. Tempo pro teu cérebro formar um pensamento diferente da tua reação automática. Em vez de eu sair batendo porta, gritando, brigando, que você não olha por onde você anda, eu paro. Eu respiro e eu penso, tá, calma, tô vivo, tá tudo certo, vamos encontrar a melhor forma de resolver. É fácil? É mais fácil falar do que fazer. Mas assim, eu tô falando pra vocês porque eu já passei por situações, e depois até vou contar uma pra vocês, onde eu consegui ter controle mental, emocional, pra levar a situação numa boa. Porque se você reage automaticamente, então tem tudo pra dar alguma coisa errada. Então, por exemplo, numa batida de trânsito, gente, acontece morte por causa de briga de trânsito. E tu nunca sabe se o outro abençoado que tá no outro carro, que te bateu, que você bateu nele, não tem uma arma com ele. Tu nunca sabe. E aí tu vai chegar gritando pro cara, que não olha por onde anda. Às vezes pra causar um problema ainda maior, quando você podia dizer, não, olha, aconteceu, vamos conversar, né, pra resolver. Às vezes tu até pode ser um pacificador, se você entende toda essa questão de emoção tua, e o próximo pilar é a empatia, eu já vou explicar, mas tu pode até pacificar a situação acalmando o outro, se você tem se você consegue ter essa plenitude de ter inteligência nas suas emoções e, por consequência, ter atitudes melhores, mais inteligentes, né, para resolver a situação, tu consegue até pacificar o outro, acalmar o outro, né? Mas assim, isso é uma situação bem simples do dia a dia que eu tô falando, tá? Então, gestão de emoções é o segundo pilar da inteligência emocional. O terceiro pilar é a empatia. Então, assim, aquela coisa de você não sabe qual que é a luta do outro. Seja gentil. Porque quando você tá num momento ruim, cara, a melhor coisa é alguém chegar e te dar uma palavra de acolhimento. Agora, você quando tá com raiva, Deus o livre, chega perto. Não chega perto, porque ali vai dar problema. Ali tá pra estourar. Entendeu? Então, assim, empatia, gente, não é só se colocar no lugar do outro, é muito mais profundo. É você olhar para o outro, se conectar com ele, não julgar e buscar entender o que tem por trás daquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, esse também é outro exemplo clássico, o chefe que te dá uma mijada no trabalho. E aqui, desculpa o termo chulo, né, vulgar, mas é bem isso. O chefe que briga com você, que te xinga. Mas aí, assim, você viu que ele já chegou empolvorosa, borbulhando já. E aí ele te taca os pés. Você acha que essa reação tão exagerada é por causa de você? É por causa do erro que você cometeu, talvez, ou talvez que você nem cometeu erro nenhum, mas simplesmente você tava lá e levou toda a carga naquele momento? Então, assim, empatia para entender o que tem por trás. Todo esse exagero não é voltado para você. Aconteceu alguma coisa. Pode ter sido na casa dele, pode ter sido no trajeto para o trabalho, ele pode estar com problema de alguém com problema de saúde na família, ele pode estar com problema financeiro, ele pode estar com problema na equipe. A gente não sabe. Você não conhece todas as dores do outro. Então, assim, empatia, gente. É olhar e dizer assim, tá, ele tá estressado ou ela tá estressada. E me deu a bordoada ali, né? Me xingou.
Mas era comigo? Tudo isso é comigo? Sabe? Diferentemente do que se você olhar e dizer, ah, grosso cavalo. Não dá pra trabalhar. Deus o livre. Isso aí é tirano. Não tem como lidar. Gosto muito do meu trabalho, mas vou ter que sair porque não aguento meu chefe. Talvez a viradinha de chave. Olha de uma forma diferente para a situação que está afetando o humor dele e que ele está descarregando em você. Porque aí eu volto a dizer, se você consegue ter empatia e entender que todo aquele exagero não é contigo, às vezes tu até consegue ajudar a pessoa. Eu tive um chefe assim, todo mundo tinha medo dele. Ele chegava assim no lugar batendo a porta. E o dia que ele chegava batendo a porta, a gente sabia que o negócio não tava bom. E aí ninguém nem falava com ele. Mas eu fazia questão dele chegar. O senhor tá bem? Tá tudo certo? O senhor precisa de alguma coisa? Mesmo que ele me brigasse. Porque eu sabia que não era comigo. Eu sabia que alguma coisa na vida dele estava acontecendo que não tinha a ver comigo e que ele estava querendo descontar em mim, porque a gente tende a fazer isso, descontar nas pessoas erradas, porque é quem tá ali para você dividir a carga no momento. E quando você divide a carga, é mais fácil de carregar. Tu tira parte daquela energia que você tá cultivando, aquela, sabe, e joga em cima da outra pessoa. É certo? É errado? Gente, o fato é que isso acontece. E aí, como é que, né? Como é que vamos fazer? Aquilo vai acabar com o teu dia? Não dá. Entende? Então, assim, eu começo a agir inteligentemente. Empatia é uma forma de inteligência, é um dos pilares da inteligência emocional que o Daniel Goleman nos traz. Porque realmente não é só você entender as suas emoções, entenda a emoção do outro. Gente, as relações interpessoais melhoram muito quando você entende as emoções do outro. E isso também te torna menos egoísta, porque você sai de uma visão só do teu umbigo, do teu nariz, e começa a enxergar o outro. E aí você começa a criar capacidade, não só de entender algumas coisas no outro, mas de acolher. E, gente, assim, ó, quando você dá a mão para uma pessoa num momento difícil, aquela pessoa é difícil que ela esqueça. Porque gente para chutar cachorro morto tem muito. Agora, gente para ajudar tem muito, muito pouco. Então, quando alguém te dá a mão, quando você tá numa situação ruim, tu lembra. Porque situações ruins, às vezes, a gente passa hoje, daqui a pouco acontece de novo. E aí você lembra que aquela pessoa te ajudou, né? Então, assim, empatia também é inteligência emocional. E, por fim, temos a questão da sociabilidade, que são os nossos relacionamentos interpessoais. Então, você utiliza tudo isso. Teu autoconhecimento, tua gestão de emoção e a tua empatia, que são as tuas emoções, lidar com as tuas emoções e com as dos outros, nas tuas relações interpessoais, né? Então, você usa isso para colocar inteligência na forma como você lida com as pessoas. Porque daí é que nem eu disse para vocês, aquela pessoa que eu não gosto tá chegando perto de mim, eu não vou escorraçar, eu não vou ofender, eu não vou me irritar e daí ofender, que às vezes acontece isso, eu me irrito e daí não tem papas na língua, falo alguma coisa que acaba ofendendo outra pessoa. E às vezes sem necessidade, na verdade, sem muito sentido. Então, assim, utilizar tudo isso para sociabilidade, para os teus relacionamentos interpessoais, entender as emoções envolvidas no relacionamento. E isso, gente, serve para tudo. Para o teu relacionamento com a tua família, para o teu relacionamento com os teus amigos, para o teu relacionamento com o teu marido, namorado, com o teu ficante, para os teus relacionamentos profissionais. Muita gente tem problema em questão de relacionamento profissional, algum colega que não se dá bem, algum chefe que não se dá bem,
né? Às vezes mais de um, e precisa lidar, precisa conviver, né? Então, imprimir inteligência emocional às tuas relações interpessoais é usar de autoconhecimento, é usar de gestão das tuas emoções, da empatia com as emoções do outro, com as reações do outro, nos teus relacionamentos interpessoais. E falando parece simples, é mais fácil praticar, não vou mentir pra vocês. Assim, também não estou pregando perfeição, que nossa, você tem que ser o mestre dos magos, o mestre Yoda, entendeu? Mas eu tô dizendo pra vocês que tem como melhorar os teus relacionamentos se você se conhecer e souber ter controle sobre as suas emoções. Que envolve pensamento também, porque as nossas emoções são geradas do pensamento. Nossos sentimentos que estão enraizados na gente são gerados das nossas emoções, né? Então, tudo isso envolve também você ter pensamentos bons. Que aí você gera sentimentos bons, emoções boas e sentimentos bons. Mas assim, ó, autoconhecimento, gestão de emoção, empatia, para ter relacionamentos melhores. E não quer dizer que de vez em quando você não vai sentir raiva, não vai ficar estressado, não vai ter vontade de bater a cabeça de alguém numa parede, Deus que me perdoe. Mas, entende? A gente não é perfeito, a gente tem dias e dias. Mas assim, ó, começa a te conhecer, que aí tu começa a ver quando é que você reage muito exagerado. E se isso vale a pena. Você se estressar tanto com um negócio tão pequeno às vezes. Porque assim, tem coisas que são pequenas, gente. É pequeno, sabe? O teu chefe chegar e te dar uma bordoada do nada, te xingar do nada, tu sabe que não é com você. Vai ficar o dia inteiro lá beiçudo, amargando? Não, sabe? Ainda vai e leva um café pra ele. Mas assim, ó, não no sentido de submissão, mas assim, ó, pra ser empático mesmo. Eu vi que o senhor não tá muito legal. Né? Café, uma água. Gente, vocês fazer isso, vocês não têm noção da transformação que vocês causam no ambiente de vocês, nas pessoas ao redor de vocês. E eu digo isso, gente, porque eu já vivenciei isso. E é por isso que eu quero ensinar isso para as pessoas. Isso torna mais fácil. É muito mais fácil conviver com as pessoas, lidar, sabe? Do que ficar se estressando, ficar o tempo todo, sabe? Ai, meu Deus, eu sinto raiva o tempo todo. Olha a energia que tu gasta, o cansaço, sabe? Alimentando, ai, eu tenho raiva, eu tenho ódio, rancor, tenho frustração, tristeza, medo de fazer as coisas, medo. O medo, gente, ele vem de você não se conhecer. Porque se eu me conheço, eu sei que eu vou fazer acontecer. Por mais tombos que eu caia, eu sei que eu vou levantar. Mas aí se eu fico naquela que, eu tenho medo. Medo é uma desculpa, no fim das contas. E eu tô dizendo isso pra vocês de uma forma bem limpa, assim, sabe? Porque eu não prego perfeição, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, sabe? Se eu tô aqui compartilhando isso com vocês, é pra vocês melhorarem, é no intuito de melhorarmos. Que eu não me tiro também não me tiro do bolo. Gente, é todo dia. Autoconhecimento, melhora pessoal, evolução, é todo dia. E eu trago esse tipo de coisa aqui pra vocês, porque assim, eu vejo que as pessoas sofrem muito com coisas pequenas. E o pior de tudo é que elas buscam soluções pra essas coisas fora delas. Fora. Como se é um santo milagreiro, o médico milagreiro, psicólogo milagreiro, terapeuta milagreiro, fosse vir ali e dar uma fórmula e simplesmente todo mundo fica cor-de-rosa. Eu lamento dizer, gente, mas não existe fórmula mágica que vai consertar a tua vida. O único santo milagreiro na tua vida é você.
Você pode, você consegue fazer milagre na sua vida, você consegue dar uma, sabe, uma cambalhota. Mudar num grau assim que você nunca imaginou. Mas isso tem que vir de você, de dentro de você. Então, assim, dores, gente que vive com depressão, gente que não consegue superar o luto, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um filho, de um pai, de uma mãe. Pessoas que vivem com pensamentos de morte, sabe? Tem síndrome do pânico, ataque do pânico, aquela sensação de que não consegue respirar, ansiedade. Ansiedade, gente, é a luz que você guarda dentro de você enquanto ser divino. E aqui não quero te dizer que você tem que acreditar em Deus, a gente não tem que nada, cada um tem a sua crença, a sua fé. Mas eu acredito que vocês prezem por alguma coisa superior, além. Então, enquanto ser divino, a minha ansiedade é a luz que eu tenho dentro de mim e não canalizo, não boto pra fora. Aí eu guardo as coisas boas e as coisas ruins e aquilo vai se acumulando. E aí eu me sinto assim que eu não caibo na minha pele. Eu não caibo dentro da própria pele que eu habito. E aí eu me sinto ansioso. Sabe, assim, angustiado, aquela coisa, eu quero sair, mas não sei pra onde. Isso aí é coisa que você guarda dentro de você que tem que pôr pra fora, canalize em coisa boa, sabe? Canalize em fazer, em criar teus projetos, em criar tuas metas, atingir tuas metas, canalize em oração, em prece, em intenções boas pro mundo. Que, gente, quem vive o seu ser plenamente não tem tempo para ter ansiedade, porque a sua mente está ocupada fazendo bem para o mundo. A sua mente está voltada a fazer algo bom, algo produtivo, algo bom para si mesmo, para as outras pessoas. E eu digo isso para você porque eu já tive ansiedade. Eu sei como é que é o sentimento de você querer sair de dentro de você e não ter pra onde ir. Conhece-te a ti mesmo ou tu te devora. E por se devorar, você se consome sozinho com os teus próprios pensamentos, com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Entende? Então assim, gente, vou dar um exemplo pra vocês rapidinho aqui de controle emocional, controle mental emocional. Eu sofri um acidente, isso foi em 2019. Eu trabalhava em Concórdia, que é próxima aqui à cidade onde eu moro, Chapecó agora. E os meus pais são aqui de Chapecó. Eu ia em Concórdia, Chapecó, todo sábado de manhã e voltava na segunda-feira de manhã para trabalhar. E uma bela segunda-feira de manhã, eu indo e uns 15, 16 quilômetros antes, ali chegando em Concórdia, eu tava numa descida e como eu era uma motorista de pouco tempo, eu tava andando devagar, uns 60 por hora, não vou mentir, né, vou contar a verdade. Tava andando uns 60 por hora. E vinham daqueles caminhão graneleiro, que é caminhão que aqui a gente tem muito no interior, caminhão que carrega grãos, transporta grãos. E os caminhões na descida, eles vêm fincado, sabe, rápido. E eu acho que para não me bater na traseira, ele foi me ultrapassar, mas a gente tava numa curva. E como a estrada é muito estreita, ele foi me ultrapassar muito em cima de mim e eu só vi aquele caminhão vindo. Só que daí eu olhei assim e tinha uma estrada, uma estradinha de chão, que a gente também tem muito aqui nas estradas do interior. Uma estradinha de chão, assim, uma entrada para uma estrada de chão. E no que o caminhão veio, eu me enfiei naquela estrada. E foi a minha sorte, que daí eu consegui entrar na estrada. E daí ele veio pra outra pista e foi. E foi, não parou nada. E daí o que aconteceu? Eu entrei na estrada muito rápido, como era estrada de terra, tinha muitas pedras e tal. E o carro deu aquele baque nas pedras, assim, bem no lado da estrada ali. E eu parei.
Então, assim, foi uma situação bem... Foi a primeira vez que me deu um problema na estrada. Mas aí, eu com o meu conhecimento de como é que eu vou reagir, como é que... Não, digo não posso me desesperar, porque senão eu não vou resolver nada. E o que aconteceu? Parei, botei as mãos assim, meu Deus, eu tô viva. Então agora eu tenho que resolver. Saí do carro, fui olhar, tinha amassado ali a frente, o para-choque, tinha líquido no chão. Fui lá, botei a mão, cheirei pra ver se não era gasolina. Não era água do radiador, eu disse não. Então, perigo de fogo não tem. Entrei dentro do carro, ajeitei o carro na estrada, tava com o pneu furado, ajeitei o carro ali na estrada, porque eu pensei, se vem alguém de cima, eu tô ali nessa posição, capaz de me bater no carro, né? Ajeitei num lugar que ninguém pudesse me bater. Eu peguei o celular, tava sem sinal, daí fui subindo a estrada mais pro alto, consegui sinal, procurei no Google guincho lá de Concórdia, liguei pro cara, ó, tô aqui assim, vem me buscar. E é isso aí. E fiquei firme. Gente, eu não parei pra pensar no acidente. Fiquei. Veio o guincho, a gente foi, levou o carro pra mecânica, peguei um carro emprestado, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro, não contei pra ninguém. Falei normal, não contei pra ninguém o que tinha acontecido. Gente, eu fui chorar e deixar cair a ficha de noite, era umas 8 e pouco da noite quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho, daí eu digo, agora eu vou, que eu podia ter morrido. Podia. Pra morrer basta estar vivo. Maior verdade, né? A gente sabe que maior verdade. Então, assim, ó, perceba que nessa situação eu digo, não, se eu me desesperar, eu fico aí, né? Então, assim, ó, isso, gente, isso é controle emocional. Isso é você ser prático, entendendo que você precisa ter uma reação diferente diante daquilo que tá acontecendo. Então, imprimir inteligência nas suas emoções. Isso te torna dono do teu jogo de emoções. Porque emoções é um jogo. E um jogo é o quê? Algo que tem regras. Algo que, se você seguir as regras, se você tiver estratégias, você vence. Não é verdade? Então, gente, assim, ó, é isso que eu quero trazer pra vocês. Essa live, assim, ó, hoje tive imprevistos, mas era pra acontecer, graças a Deus. Eu agradeço a todo mundo que tá aqui, eu espero ter passado para vocês um pouquinho de conhecimento. Pretendo vir trazer cada vez mais assuntos que ajudem as pessoas. Porque as pessoas têm que aprender a se gerir para aprender a curar suas dores. Para aprender a reagir diferente, a não sofrer tanto. As pessoas sofrem muito, muito. Nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, as pessoas sofrem muito. Sabe? Então, trazer essa força para vocês, para que vocês olhem e digam, não, eu sou capaz de resolver isso aqui, sou capaz de fazer diferente, porque eu me governo, na verdade, sou presidente de mim mesmo, sou capitão do meu leme, eu me governo, e se eu me governo, eu decido o que é melhor para mim, e vou decidir que emoções que são melhores para mim também, dessa forma. Eu sei, gente, que falar é mais fácil que fazer, mas eu tô aqui pra ajudar vocês a ter estratégias pra isso, tá? Então, assim, me acompanha no Insta, no feed ali, sabe? Quiser me mandar um direct perguntando alguma coisa, assim, ó, eu sou abertíssima pra responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Eu mesma pego, respondo, de acordo com aquilo que eu vivenciei, que eu conheço, que eu sei que eu estudei também, né? Indicação de obra, a inteligência emocional do Daniel Goleman, que é maravilhosa para essa questão de gerenciar emoções, tá? Gerenciar emoções, inteligência emocional é um dos pilares maiores de você se conhecer, você parar de sofrer tanto, tá? E por fim, gente, eu gostaria de agradecer a todos. E já dizer que na semana que vem, na quarta-feira, terei live com a querida Fer, que tá aqui. Também é Fer Nutrindo a Alma, no Instagram dela. Ela me convidou, a gente vai fazer live sobre a nossa força. Eu vou falar especialmente sobre a força das mulheres, sobre como ser forte,
sabe? Enquanto mulher, para resolver os problemas, para se autoajudar, serve para todo mundo. Mas eu quero focar também um pouquinho nessa questão de ser mulher, porque é o que eu sei ser, né? Graças a Deus também, gosto muito e sei ser. Então, essa força, como é que a gente tem, como é que a gente lida com os problemas da vida, desafios, né? Então, vou estar lá no Fer Nutrindo a Alma. Se vocês quiserem me ver lá, quarta-feira à noite, a gente vai estar lá às 19h30 fazendo live para vocês, tá? Agradeço muito, muito de coração, gente, a todos vocês que estiveram comigo. Cada um de vocês é importante e eu espero ter contribuído com algo para a vida de vocês. Me acompanhem, vou fazer minhas lives, estejam comigo, porque assim, isso aqui é para melhoramento da gente, porque eu falo para vocês e eu me escuto também. Isso é muito importante, sabe? A gente tem que sempre olhar pra gente primeiro para se melhorar. Tá bom, gente? Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Eu espero que vocês tenham um excelente restante de noite, um excelente restante de fim de semana, uma excelente semana. Estejam comigo também aí, me acompanhem. Beijão, muito, muito, muito obrigada.